Boa tarde a todos. Por haver quórum regimental, essa presidência declara aberta a presente sessão ordinária da Câmara Mirim. Em pequeno expediente, convido ao vereador Lian de Brito para assumir as funções de secretário nessa data, em razão da ausência justificada do vereador Cauã Terra. Convido a vereadora Isa Matos para que proceda à leitura do texto ecumênico e solicito aos presentes que se coloquem em pé. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos vereadores. O texto que vamos ler hoje é Salmos 18. Eu te amarei do coração. O Senhor, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. É o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza. Em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Agradecemos à vereadora Isa Matos pela leitura do texto ecumênico. Pedimos a todos que permaneçam em pé para a execução do hino nacional brasileiro.
em razão da ausência justificada do vereadora Mirim Elisa Aguiar, nesta data, comparece a respectiva suplente, a Luna Beatriz Ronck, para a posse e participação nesta terceira sessão ordinária. Solicitamos ao cerimonial que conduza a suplente Beatriz Ronck ao plenário. Pedimos que o suplente proceda ao compromisso de posse. Prometo cumprir a construção. Prometo respeitar e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, bem como o regimento interno da Câmara Mirim e da Câmara Municipal de Londrina, observando as leis, desempenhando responsavelmente o mandato a mim conferido e assim contribuindo para a formação da minha cidadania e engrandecimento do município. Passaremos a assinatura do termo de posse e solicitamos ao cerimonial que traga o documento para assinatura da suplente Beatriz Ronck. E, posteriormente, o passa a assinatura desta presidência. Declaramos empossada no cargo de vereadora Mirim a jovem Beatriz Ronck e solicitamos que faça o registro de sua presença no painel eletrônico. Solicito à vice-presidente, vereadora Mirim Alioshi, que proceda à leitura da ata da segunda sessão ordinária da Câmara Mirim da Escola do Legislativo, realizada em 23 de março de 2018. Aos 23 dias do mês de março de 2018, às 15 horas 10 minutos, na sala de sessões da Câmara Municipal de Londrina, com a presença dos vereadores mirins Alana Galha, Ana Júlia Giorgetti, Ayumi Shinohara, Donato Júnior, Elisa Aguiar, Emanuele Silva, Ali Yoshi, Isadora Mendonça, Cauã Vitorelli, Linha de Brito, Matheus Neves, Miguel Gil, Paulo Neto, Sasuke Fukui, Yolanda Orsi e Isa Matos, sob a presidência do vereador mirim Yuri Rubitucci, foi aberta a segunda sessão ordinária da primeira legislatura da Câmara Mirim, Escola do Legislativo. Em pequeno expediente, a vereadora mirim Yolanda Simões Orsi fez leitura do texto ecumênico e a seguir foi executado o hino nacional brasileiro. Tomou posse o vereador mirim João Lucas Germano. A seguir, o coordenador da Escola do Legislativo, Sr. Jefferson Luiz Inácio, fez esclarecimentos sobre a utilização do painel eletrônico, o uso da palavra e a partes durante as discussões. No período da palavra livre, pronunciaram-se Ayumi Shinohara, Yuri Rubitucci, Elisa Aguiar, Alana Galha, Sasuke Fukui e Ali Yoshi. Ordem do dia, pauta anexa. Discussão única do requerimento número 1/2018. Sem debates, o requerimento foi aprovado e despachado à presidência da Casa para homologação e providências cabíveis. Discussão única da indicação número 5/2018. Usou da palavra o vereador mirim Miguel Gil. A indicação foi aprovada e despachada à presidência da Casa para homologação e providências cabíveis. Discussão única da indicação número 6/2018. Sem debates, a indicação foi aprovada e despachada à presidência da Casa para homologação e providências cabíveis.
Discussão única da indicação número 7 de 2018. Usou da palavra a vereadora Mirim Alana Galha. A indicação foi aprovada e despachada à presidência da Casa para homologação e providências cabíveis. Houve as suspensões dos trabalhos para longe dos vereadores mirins. Reabertos os trabalhos, discussão única da indicação número 8 de 2018. Sem debates, a indicação foi aprovada e despachada à presidência da Casa para homologação e providências cabíveis. Discussão única da indicação número 9 de 2018. Usou da palavra o vereador Mirim Donato Júnior. A indicação foi aprovada e despachada à presidência da Casa para homologação e providências cabíveis. Discussão única da indicação número 10 de 2018. Sem debates, a indicação foi aprovada e despachada à presidência da Casa para homologação e providências cabíveis. Discussão única da indicação número 11 de 2018. Sem debates, a indicação foi aprovada e despachada à presidência da Casa para homologação e providências cabíveis. Discussão única da indicação número 12 de 2018. Usou da palavra a vereadora Mirim Alana Galha. A indicação foi aprovada e despachada à presidência da Casa para homologação e providências cabíveis. O presidente leu o ofício número 216, 2018, GAB, de autoria do prefeito municipal de Londrina, Marcelo Beninati Martins, convidando para o evento de lançamento da cartilha Orçamento Cidadão e solicitando tempo na próxima sessão para esclarecimentos sobre a Lei Orçamentária Anual 2018 dos vereadores mirins, e também o ofício número 11 de 2018, de autoria do vereador Amaury Cardoso, convidando para o lançamento da primeira semana da criança e do adolescente. Encerradas as matérias da pauta, foi executado o hino Londrina, informado o dia da próxima sessão da Câmara Mirim, 27 de abril de 2018, das 15 às 17 horas, e encerrada a sessão às 16 horas e 49 minutos. Agradecemos a vice-presidente pela leitura da ata que coloca em discussão. Palavra livre. Ninguém querendo fazer uso da palavra, aprovada a referida ata. Solicito à vereadora Ayumi Shinohara que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Hoje iremos ler o artigo 53 do capítulo 4, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. Inciso 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Inciso 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Inciso 5. Acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Passaremos à recepção dos nossos convidados nesta data.
convite à secretária de Planejamento, Orçamento e Tecnologia do município de Londrina, senhora Darlene Mafato, à diretora de Orçamento, senhora Eva Passini, e ao gerente de Programação Orçamentária, senhor... A Eva Passini, que é a diretora de Orçamento, a Lígia Bento, que é economista, e o Fábio Arige, que é o contador. Essa presidência suspende dos trabalhos por 30 minutos para a recepção dos convidados. Solicito ao cerimonial que conduza nossos convidados à mesa. Passo a palavra à a Eva Passini, diretora de Orçamento. Boa tarde a todos e a todas. É com grande alegria que a gente está aqui hoje, né? Nós somos todos servidores municipais. Eu tenho 23 anos de município, sou economista aqui no município e estou diretora do orçamento aqui do município. Tá? Nós viemos hoje falar um pouquinho com vocês sobre os instrumentos de planejamento para que a gente consiga chegar nessa cartilinha que nós estamos elaborando para facilitar o entendimento dos instrumentos de planejamento público. Boa tarde a todos e todas. Né? Como a Eva disse, a gente trabalha lá na Secretaria de Planejamento. A gente veio para esclarecer as dúvidas de vocês da cartilha do Orçamento Cidadão ou outras que vocês tiverem, né, a respeito do orçamento. E a gente ficou muito feliz com a iniciativa, né, a respeito de ver aqui o trabalho dos vereadores mirins. Primeira vez que eu venho à Câmara, então eu agradeço a receptiva de vocês. Obrigada. Bom, eu sou o Fábio, estou na secretaria ali já faz 6 anos e a gente está aí para dar uma esclarecida para vocês e qualquer coisa também está aberta as portas lá para vocês comparecerem lá e tirar alguma dúvida que sobrar depois da apresentação. Bom, nós vamos fazer antes da gente chegar nos instrumentos, no orçamento propriamente dito, que a gente fez esse resumo para vocês, e na realidade o orçamento do município para 2018 são aqueles 2 instrumentos que o Fábio está segurando ali, são esses 2 instrumentos. Né? Tudo que o município vai fazer consta aqui, tá? Os valores que vai gastar, onde vai executar, e aí a gente tentou colocar nesse documento. Só que antes da gente chegar aí, tem um processo, a gente chama de ciclo orçamentário. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso para vocês. A gente vai fazer uma apresentaçãozinha aqui. Pode passar. Quem pode ficar aqui de frente? Isso, melhor, que senão eu não consigo enxergar. Aqui embaixo que é melhor. Bom, aqui é a cartilinha do Orçamento Cidadão, que é uma tentativa nossa de facilitar o entendimento do orçamento. Porque a gente sabe que quando a coisa fica muito técnica, ninguém quer ver. E assim, existe uma necessidade muito grande que as pessoas se apropriem da discussão do orçamento público. Porque é ali que os administradores públicos vão gastar o dinheiro que arrecada da população. Pode passar. Bom, ali tem uma definição do que é um orçamento. Isso vocês já sabem o que é um orçamento, né?
Todo mundo tem um orçamento em casa, orçamento, o papai e a mamãe faz o orçamento, o pai e a mãe de vocês. O orçamento é um instrumento de planejamento de qualquer entidade tem orçamento, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto dos ingressos e as aplicações dos recursos em determinado período. É o que entra no caixa e o que sai. O orçamento público não muda nada disso, gente. É a mesma coisa, ele só é mais dividido, tem para mais pessoas, o volume é muito maior. E aí a gente tem uma técnica diferenciada, por quê? Tudo que a gente faz aqui, isso é aglomerado, vamos assim dizer, nas contas nacionais. Né? Então, aí, por isso que você vê lá na televisão dizendo assim, ó, o serviço público gastou não sei quanto lá. Eles somaram de todos os municípios. Então, tem que ser padronizado. Então, ele é padronizado. Ah, mas aqui que eu não estou enxergando. Pode passar? Bom, o que é orçamento? Então, é definição geral do orçamento, no caso do orçamento público. É um instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja ali. Como é elaborado o orçamento nas entidades públicas? Essa é a pergunta. Então, para vocês entenderem como funciona o planejamento público. Normalmente, as pessoas vêm para a discussão, e a gente vê a discussão aqui na Câmara, na fase do orçamento, que é a última etapa. Só que o orçamento ele começa antes, com outros documentos que nós temos. Nós temos um documento que chama PPA. Vocês já viram falar disso? Não é Pedro Paulo e Alex, não. O PPA é um instrumento... Mostra para ali. Você está com o PPA aí? Olha lá. Aquele documento lá é o PPA do município de Londrina. Para a gente elaborar o PPA, nós fizemos audiências públicas em vários locais. Nós fomos em escola, fomos em vários locais. E o PPA ele é separado por programas de governo. Você tem lá o programa da educação, você tem lá o programa da saúde, o programa da assistência. Nesses programas, são colocadas ações do governo para 4 anos. Então, o que vai se executar no orçamento já foi pensado antes na fase de planejamento. Nós fazemos todas as provisões das receitas que o município pode arrecadar. Aí que entram os profissionais da área contábil, da área de economia, fazendo as projeções da receita. E aonde vai ser gasto isso? Né? De acordo com as prioridades. E como é definida essas prioridades? Nas eleições, normalmente, os prefeitos têm lá o plano de governo deles, não tem? Nos planos de governo, eles já começam a dar direção das prioridades. Ó, vou investir mais em educação, mais em saúde. Porque assim, gente, o orçamento público é que nem na casa da gente. Se você põe muito recurso num lado, no outro lado falta. É igualzinho. Aí você fica tentando priorizar os recursos. Então, o PPA, que é o primeiro instrumento, isso aí, como vocês disseram, que estão obedecendo à Constituição, não é? Isso aí está na Constituição, no artigo 165. Os instrumentos de planejamento público são o Plano Plurianual, que é o PPA, a Lei de Diretriz Orçamentária e a LOA, que é o orçamento. Tá? Normalmente, o PPA ele é elaborado no primeiro ano do prefeito eleito. Então, o prefeito, quando ele vem para o município, ele está executando o orçamento do prefeito anterior. E começa a elaborar o seu planejamento. Tá? Aí ele vai colocar todas as metas e prioridades dele para os próximos 4 anos de governo. Depois do PPA, nós temos um outro instrumento que chama Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por que tem esse instrumento e o que significa isso? Eu digo que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um dos instrumentos mais técnicos que tem. A gente faz toda a projeção. E para quem lê realmente, para quem quer entender o orçamento, tem que ler a lei de diretrizes. Por quê? Lá diz se vai aumentar imposto, se não vai aumentar imposto. Lá diz como nós chegamos naqueles números, aonde vai ser aplicado, toda a receita que for projetada, como é que você chegou nessa receita? Você considerou que vai ter aumento de imposto? Você não considerou? Então, tudo está na lei de diretrizes orçamentárias. Ele é um documento um pouco mais fino,
né? E que tem toda essa explicação. E aí, com aqueles recursos, porque tudo é entrada e saída, com aqueles recursos, nós dizemos o que vai ser feito. Ó, vai ser investido na educação, vai ser investido na saúde, enfim, em razão das prioridades, você vai fazer o orçamento. A partir da LDO, a gente elabora a LOA, que é aqueles dois instrumentos que a gente tentou transformar nisso aqui. A LOA, na realidade, basicamente é origem e aplicação de recurso. Porque o que, aonde você vai aplicar, já está todo nos outros instrumentos. Tá bom? Está dando para entender, gente? Estou tentando falar bem. Qualquer coisa pode cortar, tá bom? Pode passar? Aqui uma definição de orçamento público, né, que é o instrumento de planejamento final para a concretização de programas de governo. Exprime em termos financeiros a alocação de recursos. É o que eu disse, aonde você vai aplicar. O orçamento, que é aquele último instrumento, é basicamente previsão de receita e fixação de despesas. Mas da onde vêm os recursos para a gente poder aplicar nas políticas públicas? Tem uma codificação que a gente chama fonte de recurso, que a fonte de recurso, ela liga a receita com a despesa. Ou seja, o que isso significa? Eu tenho uma receita de impostos. Eu posso aplicar onde eu quiser? Pode, porque a receita de impostos é recursos livres. Lógico, eu tenho que deixar um percentual para a educação e o percentual da saúde. O restante eu posso aplicar aonde eu quiser. Eu tenho a receita de um convênio. Eu assinei um convênio com a União para a construção de uma creche. Assinei um convênio. Eu posso aplicar onde eu quiser? Não, não pode aplicar onde eu quiser. Eu posso aplicar só para aquela creche. Então, nós chamamos, vocês devem ter na cartilinha, recursos livres e recursos vinculados. Né? Os recursos livres, o município aplica aonde ele quiser. E os recursos vinculados, ele tem a vinculação da onde vem e para quê. Não pode aplicar diferente. Pode passar? Bom, aí eu estou apresentando para vocês o orçamento do município de Londrina para o ano de 2018 que nós fizemos. 2.103.625. Isso é que se espera receber no município de Londrina no ano de 2018. E da onde que vai vir esses recursos? De receitas tributárias, contribuição, patrimonial. Quando a gente fala patrimonial, é a aplicação do patrimônio do município. Normalmente, a tributária, com exceção das taxas, elas são recursos livres. Das transferências do governo, enfim. De operações de créditos. O município ele faz empréstimo para construir, vai construir lá o Superbus. Se o município não tem recurso, ele tem que fazer empréstimo. Aí, isso é uma operação de crédito. E o recurso que vem é só para isso. Pode passar? Aí, a receita e despesa no orçamento tem que ser igualzinho, tem que fechar. Você não pode fazer um orçamento nem sobrando recurso, nem faltando recurso, nem sair endividado, né? Receita e despesa tem que fechar. E ali significa os percentuais aonde o município gasta os recursos. Ele gasta em pessoal e encargos. Normalmente o pessoal é pago com recursos livres, tá? Juros e encargos da dívida, outras despesas correntes e nos investimentos. Pode passar? Aí, volta só um pouquinho. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas pessoal, o município gasta muito com pessoal. Né? Às vezes, a gente vai fazer a apresentação, eles falam isso. Mas o serviço público, ele serve para atender a população. E quem que vai estar lá na ponta? Eu não posso pôr máquina. Eu vou ter que ter médico, eu vou ter que professor, vou ter que... Né? Então, na realidade, o serviço público, ele atua mesmo, que ele é serviço, ele atua mesmo muito com pessoas. Pode ir? As despesas por órgão. Aí, quando nós fechamos o município, quando a gente fecha a receita lá, gente, aí fica uma brigueira entre os órgãos, sabe? Uma secretaria quer recurso, a outra secretaria quer recurso. Aí, primeira coisa que nós temos que fazer, garantir o pessoal.
né? Que nem em casa, né? Você tem que garantir lá o pagamento da escola, do filho, né? Então, a gente tem que garantir o pessoal. Aí, por órgão, como ficou o orçamento do município por órgão? Aí está separado por secretarias. A Câmara, apesar de ser uma entidade separada, ela também participa, porque o orçamento do município é um orçamento único. Não existe orçamento da Câmara, orçamento da Educação, é o orçamento do município de Londrina. E a Câmara, de acordo com a lei, nós temos um percentual para passar para ela. E aí a gente passa esse percentual para a Câmara. A Câmara foi 37 milhões, a chefia de gabinete 4.572. Vamos pegar os maiores. O Fundo Municipal de Saúde, 659 milhões, que é 31,34% do nosso orçamento. Oi. A Secretaria Municipal de Educação, vamos ver lá, que é 457 milhões, 21,73% do nosso orçamento. Aqui do Municipal de Educação. Que mais que tem aqui? Enfim, bate o total de 2.103.625. Pode passar? A gente, hoje, no Senado Federal, até a título de sugestão para vocês que estão começando a trabalhar nessa questão, entender mais a questão legislativa, e assim, eu acho que o legislativo, uma das coisas primordiais do vereador é entender o orçamento para poder, na hora de estar fazendo as intervenções pelas políticas públicas, ele saber exatamente como está fazendo. O Senado Federal ele lançou vários vídeos entendendo o orçamento público, né? Aí a gente vai passar um que a gente baixou de lá, que é basicamente o que a gente está falando. Você pode passar, fazendo favor? É muito bom quando tudo está funcionando direitinho. Nada quebrado, nada faltando, tudo no seu lugar. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Veja o exemplo do Cadu. Já está há mais de 2 horas esperando por atendimento neste posto médico. Já disseram para ele que ali falta gases, gesso, remédios e que o número de médicos e enfermeiros é insuficiente para atender o tanto de gente que chega buscando ajuda. E sabe como ele foi parar ali? Há anos que prometem construir uma quadra de esportes para o pessoal poder jogar futebol. Como até hoje essa quadra não virou realidade, Cadu e seus amigos batem bola num terreno baldio mesmo, em péssimas condições. Bastou um buraco no caminho do nosso craque e pronto, pé machucado. E corre todo mundo com o coitado do Cadu para o posto de saúde. E o jogo ainda estava 0-0. Todos esses problemas, a falta de espaços de lazer adequados, o posto de saúde que não tem nem material nem funcionários suficientes, a escola que não recebe dinheiro para reformar suas instalações, tudo isso tem a ver com orçamento público. Mas as coisas boas também têm a ver com orçamento público. O caminhão de lixo que passa todo dia, a iluminação das ruas à noite, o treinamento dos bombeiros para socorrer as pessoas. Para prestar esses serviços e manter as nossas cidades funcionando, o governo precisa de dinheiro. Por isso, ele arrecada recursos que, em sua maior parte, vêm dos tributos que a população paga. Todas as pessoas pagam impostos. É com esse dinheiro que o governo tem que resolver os problemas da população. Por exemplo, construir postos de saúde, comprar aparelhos de raio-x, remédios, contratar médicos e enfermeiros, tudo que o Cadu agora sabe muito bem como faz falta. O orçamento público é o documento que mostra quanto de impostos, taxas e contribuições o governo recolhe e quanto ele gasta em cada área. Então, agora você já sabe. O orçamento público mostra 2 coisas importantes: quanto o governo arrecada da sociedade e como ele gasta esse dinheiro. No próximo vídeo, vamos ver como é feito o orçamento no Brasil. Bom, gente, acho que o videozinho reforçou o que eu vim falar, e a grande dificuldade nossa, que vocês sabem como, assim, mesmo na casa da gente, aí você tem dificuldades, mas imagine no município, é definir prioridades. Então, na realidade, os vereadores têm uma grande participação nisso, na definição de prioridades, aonde será aplicados os recursos.
Tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. A gente vai ficar à disposição depois para as dúvidas do orçamento mesmo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta referente a este tema? Eu gostaria de saber se tem possibilidade de estourar o orçamento. Não pode estourar o orçamento, né? Quando a gente elabora o orçamento, a gente elabora ele fechando receita e despesa. Aí nós temos uma legislação, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vem cobrar isso dos administradores, para que o orçamento não seja estourado. Aí tem uma série de penalidades, principalmente no último ano de mandato, uma série de penalidades. O prefeito pode até ficar inelegível. Mais alguma? Pode quer. A minha pergunta é a seguinte: por que a gente precisa pagar algumas coisas que são públicas? Eu vou te dar um exemplo, 2, na verdade. O transporte público e a Zona Azul. O transporte público é um ônibus que pode ser utilizado por todo mundo e é público. E a Zona Azul é na rua, então é de todo mundo também. E se no orçamento já tem um dinheiro que já é pré-definido para gastos desse tipo assim, para melhoria no ônibus, por que a gente precisa pagar ele? Boa pergunta. Poderia não pagar o ônibus? Poderia ter uma lei que não pagasse o ônibus. Mas, como eu disse, o orçamento tem um limite. Existe um valor. O valor é aquele. Se você não pagar o ônibus, você pode tirar dinheiro para a da educação, da saúde. Qual é a tua prioridade? Não pagar o ônibus ou faltar recurso da educação ou da saúde? Esse é o dilema que os administradores vivem o tempo todo. Qual é a prioridade? Aí você fala assim, não, tem que pagar. Então vamos aumentar impostos? Mas a população não quer pagar mais imposto. Então, que sociedade que a gente quer? Com um monte de imposto, com um monte de coisa. O que é que nós queremos? Essa é a pergunta que é o tempo inteiro. Porque o recurso, gente, vem da população que vai para pagar as políticas públicas. Pode aprovar, os vereadores, e aí poderia ser, o vereador pode aprovar uma política de não ter valor de ônibus? Poderia, mas da onde vai sair o recurso? Qual política ele vai deixar de fazer? Pensando que isso é uma despesa continuada, com valor muito alto. Qual é a prioridade? Porque a pessoa pode não pagar o ônibus, mas depois não ter, o mesmo ônibus que ela deixou de pagar, não ter médico no posto. Qual é a prioridade? A gente tem que sempre pensar isso. Eu
queria saber mais sobre a mudança da carteirinha de transporte público para os alunos do Fundamental 2. E, assim, digo porque eu conheço pessoas da minha série que utilizam transporte público diariamente e eles vieram conversar comigo sobre isso e eu não soube responder porque aconteceu essa mudança. Da gratuidade, você diz? Gratuidade do transporte? Existe um recurso que tem que foi colocado no orçamento para a gratuidade. Agora, se isso a gratuidade, como que é feita essa gratuidade, eu realmente não sei. Tá? Existe um recurso no orçamento. Um valor, acho que menor do que foi colocado o ano passado. Provavelmente porque se definiu colocar recurso em outra política pública, de repente saúde, educação. Mas o porquê, como foi, eu não sei. É que, assim, me explicaram que antes, no ano passado, todos os alunos até o Fundamental 2, ensino médio, eu acho, pagavam 50% da passagem, mas isso mudou hoje, nesse ano, porque, assim, hoje os alunos estão pagando o preço integral, que seria R$ 4,00, R$ 3,90, acho. Provavelmente, se eles pagavam menos, o município pagava a diferença. Provavelmente isso está indo para uma outra política. Né? Agora, o porquê que foi feito, eu já realmente não sei. Eu gostaria de saber se na lei orçamentária anual está especificado quanto do recurso vai para benefício e auxílio dos vereadores e governantes. Quanto benefício vai para o auxílio de vereadores? Quantos por cento dos recursos, quantos reais vão para os... É despesa de pessoal aqui da Câmara? Será que você está querendo saber? No orçamento está. Você tem uma codificação que tem total das despesas. É isso, né, Wagner? Você pode me responder uma pergunta sobre a Sanepar? Não sei se é muito específico. Sanepar, coisa específica da política eu realmente não vou saber. Mas o que você quer saber da Sanepar? O meu prédio está em reforma e a Sanepar abriu uns buracos na rua para poder instalar umas coisas e tudo mais. E, assim, eu estava conversando com meus pais e eu perguntei para eles se eles tinham alguma pergunta para fazer para vocês hoje. E aí meu pai me perguntou, quando a Sanepar faz isso de abrir os buracos para poder instalar alguma coisa, se há uma responsabilidade, tipo, tem alguma verificação se aquilo foi bem tapado ou, assim, não tem nenhum problema, sabe? Olha, eu realmente não sei. Eu não sei. A Sanepar é estadual, né? A Secretaria de Obras provavelmente acompanha isso, né? Agora, se verifica se está bem tapado ou não. Eu vejo muitas discussões entre a Secretaria de Obras com a Sanepar. Agora, especificamente, realmente não sei. Gente, meu negócio é orçamento. Mas pode perguntar que a gente passa para frente. Mais alguma? Na parte do controle do orçamento, o poder externo e interno, como que é empregado? Nós temos, em termos de controle, nós temos o controle, você tem a elaboração do orçamento e você tem depois a parte da execução do orçamento. A partir na execução, os dados já são passados para o Tribunal de Contas do Paraná, que é um controle, a Câmara é outro controle, e nós temos a Controladoria Geral do município. Então, qualquer coisa vamos supor, você está executando alguma coisa que não foi prevista nos instrumentos de planejamento. Isso já é verificado. Tá? Não pode. Vocês querem responder alguma coisa? Esse é o plano. Tem mais alguma pergunta? Como é definido, no geral, assim, que você falou dos 2 bilhões, total,
como é definido esse valor específico? Boa pergunta. Como é definido? Então, você lembra que eu falei lá da lei de diretrizes, né? Nós fazemos uma projeção da arrecadação do município. Então, tem toda uma técnica em cima, a Lígia trabalha com as receitas. Então, em razão do que foi recebido esse ano, da legislação que tem a respeito dos impostos, nós vamos fazendo as projeções. Dos recursos, dos convênios que nós temos assinado, a gente vai fazendo as projeções. A gente faz tudo isso na lei de diretrizes. E a metodologia na lei também está especificada. E aí, esses recursos, quando a gente vai elaborar o orçamento, a gente já está com esses valores feitos. Vamos supor, mas aí o orçamento fecha igualzinho à lei de diretrizes? Muitas vezes não, por quê? Um convênio que eu não coloquei na lei de diretrizes, mas que ele foi assinado depois, eu posso colocar daí no orçamento. Aí é justificado. E como que funciona a parte mais dos créditos especiais e os extraordinários? Olha, o pessoal leu bem a cartilinha. Durante a execução orçamentária, vamos supor, eu tenho um valor lá num determinado programa. Eu posso mudar para outro? Posso. Desde que eu tenha autorização da Câmara para fazer isso durante a execução. Ou veio um recurso novo, eu posso inserir no orçamento? Porque se vem um recurso e eu não inserir no orçamento, eu não tenho como fazer. Posso fazer? Pode. Você faz através dos créditos. Que aí a Lei 4.320 que nos autoriza a fazer isso. Né? Aí você pode ter os créditos suplementares. Suplementares são, eu tiro de um programa, passo para outro, tal. Eu posso ter os créditos especiais, né? Que vão e os extraordinários. Os créditos especiais, normalmente, vamos supor, eu não fiz uma previsão no orçamento para aquele programa, para aquele trabalho, e veio o recurso. Eu tenho que encaminhar aqui para a Câmara, porque a Câmara que me autoriza a fazer a despesa, para que a Câmara me autorize, é um crédito especial. E o crédito extraordinário. Extraordinário, aconteceu uma calamidade pública. Sendo a calamidade pública, eu preciso fazer muito rápido. Eu posso abrir um crédito extraordinário e usar o recurso de uma outra dotação do orçamento para suplementar. Mas daí depois eu tenho que mandar uma lei para a Câmara e eles têm que entender aquilo como calamidade pública. Há mais algum vereador que quer questionar? Lia. Quando um prefeito é reeleito, acontece o mesmo esquema? Mesmo processo. O processo orçamentário é o mesmo, não muda. Quando tem eleição, quando o prefeito vai se candidatar para a eleição, ele tem que ter esse projeto em mente anteriormente da eleição ou somente depois que ele é eleito, que ele... Normalmente, o prefeito tem um plano de governo que ele registra isso no Tribunal Regional, né? É que, normalmente, os planos de governo ele não vem tão detalhadozinho assim. O que nós temos que fazer? Começar a olhar isso. Começar a ver isso. Olha, o que o cara colocou lá que vai ser feito? Começar a acompanhar isso. Isso que nós temos que começar a fazer. Porque, às vezes, coloca um monte de coisa solta e, como vocês viram, questão de prioridade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Vai fazer. Da onde vai vir o dinheiro? Você vai cortar outra política? Qual política você vai cortar? Né? Porque senão as pessoas só falam, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Então, é bom, isso é bom. Mais algum vereador? Agradecemos a presença da Eva Passini, a diretora de orçamento, a Lígia Bento, economista, e o Fábio Arige, o contador. Agradeço muito e colocar aqui, a gente está à disposição para que vocês precisarem, se precisar ir lá no orçamento, quando vocês precisarem, que a gente venha aqui. Isso aqui, para mim, é um sonho, ver adolescentes e se envolvendo de uma forma séria, porque vocês fizeram perguntas que a gente já foi em muitos lugares e políticos não nos fizeram. Né? Então, assim, continue assim, porque a nossa esperança é com vocês.
Essa presidência suspende os trabalhos por 15 minutos para a pausa para o lanche. Reabrimos os trabalhos e peço que os vereadores voltem aos seus lugares. Encerrado o pequeno expediente, passamos ao período de palavra livre. Solicito que os vereadores que queiram fazer uso da palavra livre que vão até o secretário. Solicito informar que o primeiro vereador inscrito é a Ali Yoshi. Com a palavra, a vereadora Ali Yoshi. Atualmente, na cidade de Londrina e na maioria das cidades do nosso país, faz parte da vida dos habitantes a visualização de uma forma de arte cada vez mais famosa, conhecida como grafite. Mas é ainda mais comum, infelizmente, a visualização de uma forma de vandalismo, conhecida como pichação. A pichação é considerada crime. É algo que tira a beleza natural dos ambientes urbanos e dos locais de convívio público, além de muitas vezes conter imagens e textos pejorativos e até bastante feios e comprometedores. Já o grafite é uma forma de arte que decora e colore os ambientes, muitas vezes de paredes inutilizadas de construções, e também há vários que indicam e dizem coisas boas e bonitas. Venho pronunciar sobre esse assunto a fim de que possamos discutir como criar um incentivo ao grafite e tentar ao máximo diminuir a incidência de pichações. Ainda não criei tal proposta, porém estou disponível para ouvir opiniões de quem se sentir confortável. Além disso, eu queria reforçar que esse projeto que eu estou tentando criar não é só para o incentivo ao grafite, mas também para a conscientização e informação do público no geral, porque muitas pessoas não sabem da diferença entre o grafite e a pichação, e a maior diferença delas é que o grafite é legalizado, ele tem todo um processo burocrático por trás e muita gente não sabe disso. Enquanto a pichação é realmente o ato de você ir em algum lugar e fazer o que você quiser. Então, o projeto que eu estou tentando criar é sobre a valorização do grafite e também sobre a conscientização dessa diferença. Próximo vereador inscrito. Isadora Dimitruk. Com a palavra, a vereadora Isadora. Um dos principais direitos do cidadão é a qualidade de vida, um salário digno, moradia, acesso à educação e à saúde. Atualmente, a sociedade tem deixado de lado a sua saúde física e psicológica. As pessoas deixam de dormir para trabalhar e, devido à correria do dia a dia, muitas vezes não conseguem fazer uma refeição adequada ou se exercitar. Essa sobrecarga estressa a população, que não tem qualidade de vida. Existem algumas formas de melhorar essa situação. Uma delas é o incentivo ao esporte. Se a população tivesse maior acesso ao esporte, sua saúde física e mental melhoraria devido aos inúmeros benefícios proporcionados pela prática esportiva. E até mesmo socialmente, aprimorando nossa convivência e relacionamento interpessoais, resultando numa população mais saudável e bem disposta, com uma melhor qualidade de vida. Eu trouxe esse assunto porque eu acho que em Londrina as pessoas não têm tanto acesso ao esporte publicamente. Por exemplo, não tem divulgação ou até mesmo a transparência em relação aos projetos que são ofertados pela prefeitura. E eu acho que devia ter mais essa divulgação e o acesso ao esporte.
Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Sim, é uma parte. Concedido. Eu queria reforçar o que você tem falado, porque apesar de ter aquelas academias de terceira idade, assim, muitas pessoas que precisam disso ainda não usam, e isso realmente é de convívio público, porém não há muita realmente propaganda e divulgação sobre esse assunto. Então, assim, sim, Londrina tem se tornado uma cidade cada vez com mais serviços, inclusive academias, só que com preços extremamente elevados. Então, muitas pessoas não conseguem atingir isso e alcançar, né? Não tem essa disponibilidade. Enquanto existe a academia de terceira idade, porém, não é tão divulgada desse jeito. Exatamente. próximo vereador inscrito. Não há vereadores inscritos. Palavra livre. Mais alguém que queira se pronunciar? Encerrando o período da palavra livre, passamos às deliberações da pauta da ordem do dia. Informo a todos que a pauta foi distribuída aos vereadores e vereadoras e nesta data discutiremos e votaremos as seguintes proposições: os requerimentos 2 e 3 de 2018 e as indicações 13, 14 e 15 de 2018. Nesta ordem. Primeiro os requerimentos e depois as indicações. Discussão única do requerimento número 2, 2018. Autoria Sasuke Fukui. Súmula. Solicita ao prefeito do município que informe quanto foi gasto em merenda escolar entre os dias 1/6 de 2017 e 1/3 de 2018. E qual a previsão de gastos para o ano de 2018? Solicito ao secretário informar se há vereador inscrito. É o Sasuke. Sasuke, você quer se pronunciar? Tudo bem. Palavra livre. Encerrada a discussão e votação. Agora pode. Votem com a senha. Aprovado. Aprovado o requerimento número 2, 2018. Solicito que a Secretaria encaminhe a proposição para o presidente da Câmara, para providências de homologação.
Discussão única do requerimento número 3, 2018. Autoria Isadora Durk. Súmula. Solicito ao prefeito do município que informe quantas estruturas administradas pelo Executivo Municipal possuem espaço adequado para a prática de esportes. Destas, quantas podem ser utilizadas pelos municípios em geral? Se existe algum programa municipal de incentivo ao esporte e quais são? Solicito ao secretário informar-se a vereador inscrito. Não há. A Isadora gostaria de se pronunciar? Palavra livre? Encerrada a discussão, em votação. Pelo painel, hein? Aprovado o requerimento número 3, 2018. Solicito que a Secretaria encaminhe a proposição para o presidente da Câmara para providências de homologação. Discussão única da indicação número 13, 2018. Autoria, Alioshi. Súmula. Solicita a instalação de lixeiras para descarte de rejeitos ao lado das lixeiras, para descarte de materiais recicláveis já existentes. Nos locais onde estão instaladas 2 lixeiras verdes para descarte de materiais recicláveis, uma ao lado da outra. Solicita a pintura de uma delas na cor marrom, visando possibilitar que o descarte de rejeitos não se misture ao de materiais recicláveis. Solicito ao secretário informar se há vereador inscrito. Não há. A vereadora Alioshi gostaria de se pronunciar? Sim. Só quero reforçar que eu sei que em vários lugares, na maioria dos locais, já existe esse tipo de proposta, mas eu ainda tenho visto muitos locais que não estão acontecendo isso. Então, assim, no meu quarteirão em especial, muita gente tem animal, cachorro, e quando sai, não sabe onde descartar o rejeito. Então, por causa disso, eles acabam descartando nos locais onde deviam ser descartados sementes recicláveis. E com essa melhoria que eu indiquei, seria possível isso. Então, é isso que eu quis dizer nessa área, tá bom? Palavra livre. Encerrada a discussão, em votação. A indicação número 13.
Aprovada a indicação número 13, solicito que a secretaria encaminhe a proposição para o presidente da Câmara para providências de homologação. Discussão única da indicação número 14 de 2018. Autoria, Miguel Gil. Súmula. Solicita que se notifique o proprietário do terreno localizado na rua Ernesta Galvani dos Santos, no Jardim Maria, para que mantenha seu lote em perfeito estado de conservação, murado, calçado, capinado e limpo, ou seja, sem o lixo acumulado no local. Além do acúmulo de lixo e do mato alto, a fumaça decorrente das queimadas praticadas ali invade a Escola Municipal Professor Carlos Zeuwe Coimbra, causando mal-estar entre os alunos e professores. Segue em anexo vídeo com imagens do local. Solicito ao secretário informar se há vereador inscrito. Não há. Palavra livre. Miguel Gil quer fazer uso da palavra? Sim. Com a palavra. Eu venho recebendo várias denúncias de funcionários dessa escola, Carlos Eve, e a mãe da minha suplente é diretora de lá. E realmente, do lado ali perto da região da escola, tem um lixão a céu aberto, que tem lixo invadindo as ruas, e também quando o lixo está muito grande, tem excesso de lixo, há queimadas que invadem, a fumaça invade a escola, e impossibilita os alunos saírem para o intervalo e, às vezes, invade até as salas. E também é realmente um problema ali para os moradores da região. Palavra livre. Encerrada a discussão e votação. Aprovada a indicação número 14 de 2018, solicito que a secretaria encaminhe a proposição para o presidente da Câmara para providências de homologação. E agradecemos a presença do vereador, presidente da Câmara, o Ailton Nantes. Obrigado. Discussão única da indicação número 15 de 2018. Autoria, Miguel Gil. Súmula. Solicita os serviços de capina, roçagem e limpeza geral do fundo de vale situado na rua Monte Castelo. Solicita ao secretário informar se há vereador inscrito. Não há. Palavra livre. Miguel Gil gostaria de se pronunciar? Sim. Palavra. A minha escola fica na rua de cima dessa rua e a gente costumava frequentar um campo de futebol que tinha ali embaixo. Só que como é um lugar recorrente de assaltos, também não é bem iluminado e também há muito despejo de lixo, a gente parou de frequentar. E não só a minha escola, mas também tem outra escola ali perto que também tem a mesma reclamação. E ali é um lugar também que tem a ALGA, que é uma fundação de ginástica pública, que também funcionava ali, só que foi queimada e agora está fora de funcionamento. E é isso. Obrigado. Palavra livre. Encerrada a discussão e votação.
Aprovada a indicação número 15/2018, solicito que a Secretaria encaminhe a proposição para o presidente da Câmara para providências de homologação. Esta presidência propõe a suspensão do trabalho por 10 minutos, para que o Jefferson possa fazer o esclarecimento aos vereadores. Submeto a palavra livre, Jefferson. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovada a suspensão em 10 minutos. Presidente Yuri Rubitucci, vereadores da mesa, vereadores mirins, vereadoras mirins, presidente desta casa, Ailton Nantes, senhores pais, familiares, convidados, vereadores suplentes que estão aqui. Eu pedi para fazer uso da palavra nesse momento para dizer para vocês que estão nesta primeira legislatura da Escola do Legislativo, que a Câmara Municipal firmou uma parceria nesta semana, na última terça-feira, aqui nesta casa. O presidente Ailton Nantes assinou um termo de parceria com o Tribunal Regional Eleitoral. E o que significa isso? Significa que o que vocês estão vivendo neste momento, como Câmara Mirim, pioneira depois de vários anos sem que a gente tivesse esse projeto sendo desenvolvido aqui, ele passa por uma melhoria, ele passa por um incremento. E isso é importante vocês ouvirem, porque vocês vão poder conversar, inclusive nas escolas de vocês, sobre essa inovação. Como que vai ser a eleição da próxima Câmara Mirim? Ela será exatamente igual à eleição de um vereador, de um deputado, de um governador, de um presidente. Ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral, através da Justiça Eleitoral aqui de Londrina, ficará encarregado de fazer as inscrições das escolas que vão participar do projeto. E as escolas receberão a visita dos juízes eleitorais, onde eles farão as apresentações do processo eleitoral, como funciona um partido político, como funciona o coeficiente eleitoral, como é que se dá a eleição. E cada escola funcionará como vai ter a sua própria eleição, certo? E eles, depois dessa palestra, desse treinamento, os professores serão instruídos. Vocês, os alunos interessados em participar da eleição, deverão se inscrever em um dos 5 partidos que foram criados pelo projeto, que é o Partido da Saúde, o Partido da Educação, o Partido da Segurança, o Partido da Inclusão e um outro lá que eu não me lembro agora. São 5 partidos, tá? O candidato deverá escolher um desses partidos e fazer a sua campanha dentro da escola, defendendo propostas do seu partido.
Isso se chama ideologia partidária. Você vai ficar, né, você vai focar dentro daquela área de atuação. Obviamente que é de uma forma muito simplificada esse processo, para que vocês entendam como deve ser o processo eleitoral. Depois, vocês terão um número, né, vai ter uma convenção partidária dentro da escola, porque de repente pode ter 5 candidatos do mesmo partido. E esses 5 candidatos vão ter que ter as suas candidaturas homologadas pelo partido dentro da escola. E cada candidato receberá um número de candidatos. Então, vamos supor que o Partido da Saúde seja o partido de número 50. Então, você, Donato, vai ser o candidato 50001, certo? Cada aluno da escola receberá um título de eleitor, que o Tribunal Regional Eleitoral vai preparar. Ele não tem a mesma validade que o título de eleitor oficial. Ele só vale para aquela eleição na sua escola, para este projeto. Mas vocês receberão este documento e, para votarem no dia da eleição, com a urna eletrônica na escola, precisarão estar de posse do título de eleitor. Se você esquecer o título, você não vai poder votar, a não ser que você tenha um outro documento que comprove que você é aquela pessoa. Porque vai ter mesários, que são da própria escola, alunos, professores, funcionários, vai ter a urna eletrônica, e na hora da votação, você vai escolher o número do seu candidato, e a sua foto vai aparecer na urna, o seu nome, o seu partido, e você vai escolher lá o verde para o sim, né? Caso que você queira votar nele, e aquele voto vai fazer aquele barulhinho que vocês conhecem, né? Do turururu, e o voto está computado. Ao término da eleição na escola, os resultados virão aqui para a Justiça Eleitoral, será feita a apuração nos mesmos moldes de uma eleição oficial, e o resultado será divulgado de acordo com as regras de eleição, onde os coeficientes eleitorais vão ser respeitados, e vocês vão entender isso no processo quando a Justiça Eleitoral estiver desenvolvendo o projeto, e os eleitos serão diplomados pela Justiça Eleitoral, exatamente igual acontece com os vereadores que se elegem para a Câmara, como está aqui o presidente Nantes. Lá na Justiça Eleitoral, no final do ano, os eleitos receberão o diploma. E a partir daí, a Câmara Municipal de Londrina vai receber os eleitos. Então, diferentemente do processo que vocês participaram, certo? A próxima Câmara Mirim já será composta por este novo processo eleitoral. E esta eleição para a Câmara Mirim de 2019 acontecerá agora, neste primeiro semestre ainda. As escolas já vão se inscrever, a Justiça Eleitoral já vai entrar em contato com as escolas, elas já se inscreverão. O prazo é um tanto quanto curto, porque a eleição para a Câmara Mirim de 2019 acontecerá no dia 26 de junho, já o dia da votação. Tá? E nós já conheceremos quem serão os próximos vereadores mirins da Câmara da segunda legislatura, já no dia 26 de junho. No final do dia, nós já saberemos quem são os eleitos. Eles vão ser diplomados só no final do ano, né? E vão tomar posse aqui só no começo do ano que vem. Vão passar pelo mesmo treinamento que vocês passaram, no final de janeiro, e a posse na primeira semana de fevereiro, e assim por diante. Então, veja que há agora 2 momentos distintos. O momento que antecede a entrada aqui na casa, que é todo o processo eleitoral disputado, onde você tem que escolher um partido, onde você tem que fazer a defesa das suas propostas, onde você tem que buscar realmente a compreensão daquilo que importa para a sua ideologia partidária, aquilo que você acredita, aquilo que você defende, para que você possa convencer os seus eleitores, ganhar os votos deles e vir representar esta ideia, este segmento aqui dentro da Câmara Municipal. Tá certo?
Vocês deverão receber mais informações, nós vamos passar também para as escolas através de e-mail, essa nova modalidade, e a gente espera que com isso vocês possam, né, os alunos todos das escolas que vão participar, possam efetivamente entender ainda mais como funciona o processo eleitoral, como funciona a política, e que isso contribua de uma maneira efetiva para que vocês se tornem, muito em breve, verdadeiros líderes, defendendo os interesses da sociedade e que possam estar aqui, ou do outro prédio lá, né, representando os seus cidadãos, né, os cidadãos dessa cidade de Londrina. Tá bom? Parabéns aí pela sessão de hoje. Muito obrigado, era isso, senhor presidente. Agradeço ao Jefferson pelo pronunciamento. Reabrimos os trabalhos. Encerrada a pauta da ordem do dia, convido a todos a ficarem em pé para a execução do hino à Londrina. Agradecemos a presença de todos. Informo que a próxima sessão da Câmara Mirim será realizada no dia 25 de maio, das 15 às 17 horas, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.